steady playing on my mind. Oh, I can't get you out my head. Got a feeling I can't fight. There's nothing left but it feels right. I'm feeling you and I won't pretend. Olá, estrelas, como vão? Eu espero que bem. Vamos iniciar o horóscopo de sexta-feira. Se é a sua primeira vez aqui, muito prazer, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse horóscopo não vai ressoar com todo mundo, pois é uma tiragem coletiva. O seu signo solar pode não ressoar com o seu momento, por isso também veja o seu signo lunar, o seu signo ascendente. E se ainda assim você desejar realizar comigo uma consulta somente na sua energia, entre em contato com o meu WhatsApp, eu vou lhe enviar meu catálogo de tiragem e vamos conversar, tá bom? Seja também membro do meu Clube Estrelas, apoie o canal, tenha acesso a vídeos exclusivos, antecipado ao horóscopo, enfim. Antes de iniciar o horóscopo, eu tenho dois comunicados importantes. A previsão semanal que eu vinha fazendo aqui neste canal, eu vou publicar no Eremita número 9. O algoritmo desse canal não se deu bem, eu tive alguns problemas, então eu vou publicar 3 opções de previsões semanais lá no meu canal Eremita número 9. O link tá aqui no meu perfil mesmo. Eu vou deixar aqui nos comentários deste vídeo. Então, se você ainda não é inscrito nesse meu canal, se inscreva. Se tudo der certo, eu vou retornar, né, os conteúdos do Tarô do Amor. Também 3 opções. Nada que force muito a minha garganta. Estamos vivendo um período de frio aqui no Rio de Janeiro e minha garganta tá ficando um pouco frágil. Então, eu não vou forçar muito, tá bom? Eu vou retornar aos poucos. E retornando, né, realizando esse retorno, na primeira semana de agosto, eu já vou avisando, gente. Na primeira semana de agosto é o meu aniversário, né? E eu vou tirar uma pausa nessa primeira semana só, tá? Não é bem umas férias, né? Porque quem vive do YouTube não pode ficar muito tempo afastado, mas é uma semana de recesso para eu descansar um pouco, para eu curtir meu aniversário, para eu fazer minhas meditações. Então, já estou avisando a partir de agora. Então, sempre eu vou avisar até o final do mês. Vou tentar gravar alguns conteúdos, né? Não nesse formato, porque não tem condições, mas eu vou tentar gravar alguma coisa com oráculos para deixar aí já para essa semana, tá bom? Como eu já fiz anteriormente. Então é isso, dito tudo isso, vamos lá. Olá, Áries de Sol, Lua e Ascendente, como vai? Eu espero que bem, minha garganta tá horrível, gente, tá um frio danado aqui no Rio de Janeiro. Vou iniciar o seu horóscopo de sexta-feira com a Madame Dora, vamos lá. Aqui no Sozinho, às vezes, você tem que seguir o seu próprio caminho, Áries. Às vezes você tem que seguir o seu próprio caminho. Temos aqui a Rainha de Espadas, o 6 de Paus, né? A vitória, a validação aqui, as trocas. Aqui também fala de uma coisa, alguém do passado, né? Então eu vejo aí alguns arianos revendo, né, algumas posições com relação a uma relação, né, do passado, quem sabe. Enfim, vamos lá. Vamos amanhã, tarde e noite. Amanhã, o Ás de Ouros. Temos uma manhã produtiva. No período da tarde, o Cavaleiro de Paus, uma tarde corrida. À noite, nós temos um Pajem de Copas, aqui as energias mais amorosas, mais sutis, aqui mais emocional. Então, a gente tem terra, fogo e água. Que dia, hein? Nas oportunidades do dia, os enamorados. Às vezes você tem que seguir sozinho, viu, Áries? As dificuldades, né? Os obstáculos à sacerdotisa. É isso, né? É o estar mais silencioso, é o estar mais introspectivo, mais sozinho. De repente seria um momento para você pensar cá com seus botões e
Isso hoje vai ser, nessa sexta-feira vai ser um pouco mais complicado para vocês. O melhor período do dia, que é o período da manhã, números do dia 1, 2 e 6. E aqui tem muito, no período da manhã, uma energia de algo novo, algo concreto, uma sementezinha que você planta. Pode ser aqui, de fato, né, pode ter a ver com uma escolha que você vai fazer, já que os namorados estão aqui nas oportunidades do dia. Então, é uma escolha que você faz de iniciar um novo projeto, um novo sentimento. Então, aqui é alguma coisa que pode durar por muito tempo. Então, eu vejo você aplicando foco nisso. No período da tarde é mais correria, eu vejo, de repente, você trabalhando, transitando fora do seu serviço, né? Fazendo algum serviço externo, você, de repente, em algum compromisso. Tem muita correria aqui, né? Mas vamos tomar cuidado com essa correria, viu, Ares? Para não esquecer nada no meio do caminho, para não sofrer nenhum acidente. Vira essa boca para lá, não tem nem essa energia aqui, mas é uma energia de muito movimento. E no período da noite tá mais amorzinho e também conversa muito com o namorado. Você pode estar trocando mensagens com o seu amor, você pode estar marcando encontros, enfim. Existe essa energia mais emocional, uma energia mais infantil até. E eu posso estar falando de alguém do elemento água, câncer, escorpião ou peixe, já que troca de mensagem no geral. E um emocional mais apaziguado, mais vivendo, né, um sentimento de mais esperança. Então aqui eu entendo que pode até ter um encontro, sabe? Embora o Aqui no Sozinho ele esteja muito ali presente, eu vejo que de repente você pode estar vivenciando, lidando com mensagens que de alguma forma finalizam alguma coisa. Até um pouco confuso, tá? Eu tô com um pouco de dificuldade para entender isso aqui. A sacerdotisa nos obstáculos fala dessa dificuldade de diálogo interno, né? De você não conseguir acessar a sua intuição, porque tá muito um dia muito corrido, um dia muito focado num propósito, aí depois você foca numa relação. Então você vive vários aspectos da sua vida num dia só e acaba que você não tem tempo nem para respirar. E de alguma forma isso pode, sei lá, né, te deixar um pouco confusa acerca de uma escolha, enfim. Vamos aqui aos oráculos. Trono da Justiça. É tempo de ocupar o seu lugar com firmeza e consciência. Decisões maduras são exigidas agora. A justiça divina se manifesta quando você honra o seu valor, assume a autoridade espiritual e não permite interferências externas. Nossa! É bem isso aqui, conversando até um pouco com a sacerdotisa. É isso que você vai precisar lidar hoje, com uma decisão. O namorado está aqui. E uma decisão consciente e madura, mesmo que seja difícil para você, né, se afastar ou definitivamente ou temporariamente de alguém, você entende que essa a melhor escolha. Enfim, tá? Aqui são decisões. Vamos ao baú. Prudência. Não queira ser o centro das atenções. Ouça mais, medite, reflita e depois haja com moderação e bom senso. A prudência, ela não tem aqui no período da tarde, tá bom? E com relação a ser o centro da atenção, é bem esse cavaleiro de paus exibido mesmo. Vamos ao teu chakra, é o 7º, trabalha com roxo e ativa aqui nos comentários. Eu me sinto em paz, completo e equilibrado. Eu me sinto em paz, completo e equilibrado. Tem um caminho aqui, né? Existe muito um conflito entre estar sozinho, estar com alguém, né? Ao mesmo tempo que você entende que melhor hoje, sexta-feira, é seguir sozinho, o seu coração não vai querer muito isso. Aí cria-se um conflito, tá bom? Aí pode ter aí uma decisão a ser tomada. É isso, viu, Ares? Desejo uma ótima sexta-feira e até o próximo vídeo. Olá, touro de sol, lua e ascendente, como vai? Eu espero que bem, viu, touro? Vamos ao seu horóscopo de sexta-feira com a Madame Dora. Vamos lá. Carlos, confiante. Tenha confiança.
Simples assim. Vamos clarificar, né, onde você vai precisar ter essa confiança, do que se trata isso. Oh, temos um 6 de paus aqui, uma vitória. Criar uma estratégia, lidar com as preocupações, com as noias, com as paranoias, 9 de espadas aqui no corte. O 5 de ouros com sentimento de escassez. Por isso o carro desconfiante está ali. O carro aqui, olha, trazendo triunfo, movimentação. Ixi, gente, tá bom, vamos lá. Opa! O diabo aqui com pensamentos recorrentes, de repente negativos, enfim. Vamos mudar essa vibe. Vamos lá. Ok. Vamos agora, amanhã, tarde e noite. Amanhã, o 7 de copas. E C. Por isso que o Carlos Confiante tá aqui, ó. Já pela manhã, já temos aqui uma energia de incerteza, de insegurança. À tarde, a fragilidade da torre. Algo que vai ruir, né? Que não tinha uma base. Enfim. No período da noite, a força. Aí você supera tudo isso, aí você fica olhando para essa estrutura toda do dia e fala assim, eu dou conta disso tudo. Vamos lá. As oportunidades. O 9 de ouros, olha que carta rica. Ela tá aqui no quartinho dela, que tá cheio de joias. Ela conquistou todas essas joias, mérito totalmente dela. E ela tá ali, olha, bebendo um chá, desfrutando de toda a riqueza e abundância dela. Essa é a oportunidade aí pro seu dia. Os desafios, o 2 de ouros, né? Que é o equilíbrio aqui. Equilibrar as coisas, né? Equilibrar até o emocional, quem sabe. Melhor período do dia é o período da noite. Números do dia 2, 7, 8, 9 e 16. Então é um período da manhã instável emocionalmente, algumas ilusões, quem sabe, dificuldade de realizar uma escolha, lidando com algumas ou várias oportunidades, de repente com várias tarefas até, enfim. Aqui eu pego mais uma energia insegura, tá? Por conta do Carlos Confiante. À tarde, uma quebra de expectativa. De repente, alguma coisa que você esperava não vai acontecer. Acontece bem o oposto e isso meio que te deixa frágil de alguma forma. E à noite existe a superação desse emocional mais frágil, né? Você olha para aquilo que ruiu e fala, não, eu consigo lidar com isso. É essencialmente isso, tá? Eu consigo resolver esse problema. E o 9 de ouros aqui nos obstáculos, não, nas oportunidades, é uma colheita. E é uma colheita farta, uma colheita positiva, algo que você trabalhou muito. Então aqui temos uma resolução. De repente, a resolução de um problema que aconteceu no período da tarde, né? Pode ser também que você estava esperando uma colheita mais farta, mas, gente, é um 9 de ouros, pelo amor de Deus, que é mais fartura que isso. Então, aqui tem muito essa oportunidade de você também olhar mais para você, ser mais individual, né? Hoje, o foco precisa estar mais em você ou só em você. Porque, de repente, você precisa até trabalhar a sua autoimagem, a sua autoconfiança para poder lidar com alguns percursos aqui, com algumas dificuldades que vão surgir, principalmente no período da tarde. E até mesmo para trabalhar as incertezas, as inseguranças que vão surgir no período da manhã. O principal obstáculo é manter o equilíbrio de vários aspectos da sua vida, né? Você com a sua espiritualidade, a sua matéria, dificuldade em lidar com o seu serviço e a sua família. Se tiver aqui uma escolha que você vai precisar fazer, que acontece muito aqui no período da manhã, você fica IC, ou então você fica Duni, IT, Salameme. Não existe a segurança, tá? A consciência aqui no período da manhã. Então, o 9 de ouros está aqui falando, meu bem, sabe? Vamos investir a energia do 9 de ouros. Vamos colocar na cabeça, eu sou próspero, eu sou rico, eu consigo, embora resolver essa batata quente aí, tá bom? Porque senão as coisas tendem a piorar muito no período da tarde. Vamos ao oráculo. Entrega consciente. Mesmo quando o caminho parece lento, continue.
A constância fortalece o espírito e sustenta a vitória. Não abandone o que é verdadeiro para você. 9 de ouros, aqui já está falando isso. A persistência transforma esforço em resultado sólido. E a força no período da noite fala muito sobre isso, tá bom? Vamos ao baú. Você é capaz de conseguir qualquer coisa se o seu entusiasmo não tiver limites. Isso está muito aqui com a força no período da noite. Vamos agora ao teu chakra umbilical, trabalha com laranja e ativa aqui nos comentários. Eu fluo em harmonia com os ritmos da vida. Confiança, viu, Touro? Te desejo uma ótima sexta-feira e até o próximo vídeo. Olá, Gêmeos de Sol, Lua e Ascendente, como vai? Eu espero que bem. Vamos iniciar o seu horóscopo de sexta-feira com a Madame Dora. Vamos lá. Ok. Carlos Confiante. Eu acabei de falar dessa carta para o signo de Touro, tá bom? Vai lá assistir Touro. Se você veio direto para cá, assim que terminar, vem aqui na minutagem e vai assistir o signo de Touro. Ok. Vamos lá. Querendo sair de novo. Eu vou nela, tá? Porque é por aí. Vamos lá. Carlos Confiante. Tenha confiança. Acontece isso aqui às vezes, gente. Faz parte, tá? Vamos clarificar isso. Sacerdotisa, Pajem de Paus, Rainha de Paus, Pajem de Paus, Rei de Paus, Pajem de Paus. Tem uma evolução aqui para acontecer. Tem aqui uma solução de um problema, a finalização de um ciclo, mas isso tudo exige confiança. Exige que você tenha confiança. Vamos lá. Período da manhã, o 3 de espadas. É a dor, tá? A dor emocional, a frustração, o receio, o gato escaldado que tem medo de água fria, enfim. A tarde tem um 8 de ouros, que já é aquela energia mais equilibrada, mais focada. E à noite tem um 5 de ouros aqui. Existe o que era para progredir, não progride, por falta de confiança. Eu vou assim, tá? Porque de um 8 de ouros a gente cai para um 5 de ouros. A oportunidade do dia, o 2 de ouros. Equilibrar, né? E os desafios 7 de espadas. Faltou estratégia, faltou o equilíbrio até, a capacidade de observar, né? Eu já tô falando nesse tempo verbal porque o resultado aqui à noite é um 5 de ouros. Então não houve o progresso, a resolução de alguma coisa, tá? Pela falta de confiança. Eu vou clarificar agora com os oráculos. O melhor período do dia aqui é o período da tarde. Números do dia: 2, 3, 5, 7 e 8. No período da manhã tem a dificuldade, tem a frustração, tem uma dor emocional aqui que pode estar te impedindo de ter a confiança ou de enxergar alguma coisa com uma ótica mais positiva. Então essa rotina da manhã, ela acontece de uma forma um pouco dramática, tá bom? No período da noite eu vejo que vocês já começam a se restabelecer, vocês estão trabalhando duro para resolver alguma coisa, focados na agenda, disciplinados aí no seu serviço, no seu estudo, seja lá o que for, existe aqui o foco, o trabalho dedicado, mas no período da noite alguma coisa acontece que volta aqui ao 5 de ouros, que é a escassez, né? O sentimento de perda, de falta, e aqui, muito de repente, um resultado que você pode não conseguir. Eu já falei sobre isso, não vou ficar repetindo aqui, para não tornar uma previsão mais pesada do que já está. Tá? Na energia geral, não. Aqui nas oportunidades, o tarot está falando, você consegue lidar, né, com as escolhas, você consegue equilibrar os aspectos da sua vida, você consegue equilibrar a família e trabalho, você consegue equilibrar amor,
amor e amizade, enfim, seja o que for, que pode estar entrando em conflito aqui na sua sexta-feira, você consegue equilibrar isso, tá? O Carlos Confiante está ali falando, olha, tenha confiança em você. E o Sete de Espadas aqui nos desafios me mostra muito um processo de autossabotagem por um emocional que pode estar aí doloroso, né, que sofreu o impacto de alguma coisa triste, quem sabe, né, pode estar deixando a tua moral um pouco embaixo, você acreditar que você não consegue, isso é uma autossabotagem, por isso o Carlos Confiante está ali, olha, você consegue decidir, você consegue equilibrar, você consegue dar conta do seu dia de forma equilibrada, tá bom? Então pare de ficar pensando o contrário, pare de ter pensamentos de escassez, confia mais em você, confia mais no processo, tenha um pouco mais de fé. É basicamente isso aqui, tá? Então, aqui eu só vou dar um alerta, cuidado, olha, um alerta bem importante, não é para todo mundo, tá? Mas vai servir para alguém. Cuidado, porque no período da noite alguém pode, de alguma forma, te roubar. Temos um 5 de ouros aqui, que é uma perda, e temos um 7 de espadas em obstáculo, que é a carta do roubo. Se você prestar atenção na arte, a mulher ela tá aqui super ocupada com o celular dela na rua, e tem uma mulher aqui roubando ela, mexendo na bolsa dela, ela não tá nem vendo. De repente você está ocupado demais, sofrendo por algo que te aconteceu de verdade, tá? E não pode não tá ligado o suficiente no período da noite, onde alguém pode de alguma forma te prejudicar, tá? Isso é muito cotidiano, isso faz muito parte da vida. Então, atenção, tá? Vamos ao oráculo. Caminho que se eleva. Há momentos em que permanecer não é uma boa escolha. O próximo passo se apresenta agora. Movimente-se, avance e suba o degrau seguinte com confiança. Quando há ação consciente, o caminho responde e se abre. Tá bom? O 5 de ouros aqui é um decreto? Não. Você pode mudar isso aqui. Como? Confiança. Se movendo, subindo o próximo degrau com confiança, tá bom? Vamos ao baú. Paciência. O tempo de espera é fundamental. Aproveite para rever o que se passa com os seus sentimentos. Elimine pessimismo, mágoas, inseguranças, medos. Tem muito isso aqui no período da manhã, tá, Gêmeos? O teu chácara é o sexto, né? Trabalha o frontal, a cor azul e ativa aqui comigo nos comentários. Eu estou conectado com a minha verdade interior. Eu estou conectado com a minha verdade interior. Muito aqui no período da tarde, tá bom? Seria legal se você também levasse essa mensagem, vivesse essa energia no período da manhã e no período da noite. E é isso. Fica bem e até o próximo vídeo. Olá, câncer de sol, lua e ascendente, como vai? Eu espero que bem. O que eu tive de canceriano me xingando ontem, gente, no privado. Ninguém merece. As pessoas esquecem que eu também sou canceriana, né? E faz parte da vida. A vida, ela não é um mar de flores. Às vezes a gente vai viver, sabe? Turbulências. E faz parte, velho. A gente cresce também com tudo isso. Vamos lá. Vamos ao Madame Dora. Bete brilhante. Dê um passo de cada vez, câncer. Dê um passo de cada vez. Vai, mas dê um passo, sabe? Sai da estagnação. 6 de paus aqui, o senhor da vitória. Sabe, 3 de paus, que é expansão. Começa a planejar. Planeja alguma coisa bacana que vai te trazer paixão, felicidade, alegria para o dia de hoje, sabe? Vamos fazer alguma coisa, vamos movimentar. Opa, calma, vamos lá. Ok. Manhã, os amantes. Ai, período da tarde. Opa, minha carta favorita, o 6 de espadas.
Ah, fio 10 de paus. Ai, meu Deus. As oportunidades. O cavaleiro de ouros, o chatinho de ouros. A vovó falava que ele era bom para casar, mas ele é chato. Vamos lá, 5 de copas nos desafios. Temos aqui, ó, se não me falha a memória, essa carta saiu ontem para vocês aqui neste mesmo lugar. E tudo bem, eu entendo que é um processo, né? Mas vamos lá. Hoje aqui as coisas estão um pouco mais favoráveis, porém ainda instáveis, porque é um processo, tá? É assim mesmo. Melhor período do dia é óbvio que tem aqui o período da tarde. Números do dia 5, 6 e 10. E estuda a sincronicidade 06. 06 e estuda também a numerologia 6, tá bom? No período da manhã, existe aqui uma escolha, tá? Existe também um sentimento de mais harmonia. De repente, uma reconciliação, ou a tentativa de uma reconciliação, ou precisando ainda tomar uma decisão acerca de uma relação, gente. Ai, ai. Mas aí, no período da tarde, quer saber? Dane-se. Tô nem aí, eu quero ser feliz, eu quero mudanças, né? E tá você aqui com a Beth que tá dando um passo de cada vez, isso acontece muito aqui no período da tarde, né? Você, quer saber? Vou dar uma de Beth, tô indo. Então, 6 de espadas é muito essa passagem, né? De um momento extremamente caótico para começar a melhorar, para buscar melhores áreas. Então, aqui eu vejo que é uma tiragem bem emocional ainda, tá? E você vai viver toda essa rotina, o trabalho e tudo mais, de acordo com essa sensação, né? Com essa vontade de superar essa questão emocional que você vem carregando já há bastante tempo. E temos aqui um 5 de ouros, que confirma, né? O arrependimento, a mágoa, a frustração, o chorar pelo leite derramado, blá, 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 todos os clichêsãos extremamente reais aqui do 5 de copas, carta chata pra caramba, mas faz parte, tá? Então eu entendo que você tá no seu processo de, opa, não, peraí, agora eu vou mudar, sabe? E tá tudo bem fazer isso aos poucos, um passo de cada vez. E no período da noite entra aqui muito 10 de paus. Aí já entra a repressão. Ai, não, eu não falei que eu ia mudar, então engole o choro e vida que segue. É isso. Então aqui você pode começar no período noturno fazer várias coisas só para manter a mente distraída. E você pode fazer também várias coisas para, de repente, não pegar o celular e mandar uma mensagem para aquela pessoa. Mas aqui fala também muito do estresse, né? O 6 de espadas, ele fala de você começar a experienciar um momento de tranquilidade. Mas não é alguma coisa, tá? No período da noite ainda tem o estresse, mas é um 10, já tá acabando. Se Deus quiser, já tá acabando. E o Cavaleiro de Ouros aqui, ele é muito a Beth brilhante, um passo de cada vez, ele é lento toda a vida. E o ideal hoje você seguir seguir o seu processo, mesmo que lento, sabe? Não esperar resultados logo imediatos, porque senão isso pode gerar frustração, pode gerar estresse, pode gerar repressão, pode gerar um monte de coisa. Então tá tudo bem você ser o Cavaleiro de Ouros hoje, tá tudo bem você se ocupar com outras coisas para não ficar focando naquela porcaria que você não deve focar mais. Aqui eu também posso estar falando de alguém do elemento terra, touro, virgem, capricórnio. Mas eu vejo aqui que vocês vestem a Beth brilhante. E é isso que importa. Vamos ao oráculo. Tratamento divino. Uma energia de cura é ativada. Axé, amém, gratidão, universo. É isso, ó. Eu vou voltar aqui, ó. Uma energia de cura é ativada lentamente. É o Cavaleiro de Ouros, né? Lentamente, lentamente. É o tartaruga. Cada passo, sentimento e escolha fazem parte desse preparo sutil. Permita-se integrar tudo que já foi vivido. A transformação acontece no tempo certo. É bem isso, sabe? Você sai de um 6 de espadas e
cai aqui no 10 de paus. Você, já que então eu vejo você vivendo tudo isso, e sabe, chegando no auge, entendendo que esse é o processo correto para você e finalmente superando, porque depois do 10, velho, depois do 10 não tem mais nada, tá? Tem aí uma nova fase na sua vida, mais leve, mais feliz, da forma como você quiser viver. Vamos ao baú. A harmonia é fundamental, mas não significa estagnação. Aproveite as oportunidades para colher os melhores frutos. Isso acontece muito aqui entre a manhã e a tarde. E o teu chakra é o raiz, velho. Trabalha com vermelha, tá? Eu me conecto com o meu corpo e com a natureza e entendo que somos um. E é isso. Se isso te ajudar aí a se movimentar, vida que segue. Tá ótimo aqui. Gostei, hein? Parabéns, Câncer. Até o próximo vídeo. Olá, Leão de Sol, Lua é ascendente, como vai? Eu espero que bem. Vamos iniciar o seu horóscopo de sexta-feira com a Madame Dora. Ok, vamos lá. Dina divertida. Ai, que delícia para essa sexta-feira. Pegue leve e divirta-se. Adoro isso. A minha ideia de pegar leve e se divertir é uma boa caneca de cerveja com a música, né, da que eu adoro, nas alturas e arrumando a casa. Eu sou dessas. A canceriana em mim adora esse tipo de diversão. Vamos lá, Leão. Plena sexta-feira a gente já vem com essa energia. Opa, vamos lá. Já temos um 7 de paus aqui, que é muito mais resistência, tá? É muito uma energia de disputa. E hoje é sexta-feira. A palavra da vez é diversão. Nem vou olhar o corte. Vamos lá. Ok. Manhã, Leãozinho, 9 de copas, minha satisfação emocional, minha felicidade, ai que lindo, o Cavaleiro de Ouros aqui fazendo as coisas com lentidão no meu tempo, mas fazendo, né? Existe algo concreto acontecendo, algo seguro, algo estável, eu gosto disso. E no período da noite é o equilíbrio, a justiça, a razão, aí que você já tá um pouco mais sério. A Dina Divertida, ela acontece aqui muito no período da manhã, eu queria que fosse o dia inteiro, Leão, por favor, o dia inteiro, aí vem o eremita, né? Mas tá tudo bem, porque eu entendo o eremita, tá? O eremita é a ideia de se... as 10 de copas aqui. Ok, vamos lá. Melhor período do dia é o da manhã. Números do dia. Vamos lá. 11, 9, 11, 9, 10 e 11. Estuda a sincronicidade 0909. Vou falar um geralzão aqui. Alguém da família, né? Ou uma finalização pode estar em desafios aqui. Por quê? Porque alguém quer uma coisa e você quer outra. Eu vejo, de repente, aqui você muito querendo estar mais sozinho, mais introspectivo, mais quietinho. E alguém está querendo, sabe, diversão. Ou você pode lidar com uma pessoa mais velha que não está não tá animado como você está, Leão. Então tem esse conflito aqui de vontades, de interesses, enfim. De toda forma, não é um dia que tá negativo. É só saber equilibrar bem, né, as expectativas, as energias. Você começa o período da manhã bem animado, existe aqui um desejo realizado, uma satisfação, existe uma fartura aqui, você fazendo alguma coisa que te preenche emocionalmente. Mesmo que você não consiga terminar isso hoje, já que o 10 de paus, que é a finalização, 10 de copas, perdão, que é a finalização, tá nos desafios, você vai seguindo, você vai entendendo o tempo. Um período da manhã, é um período muito feliz, onde você vai estar se sentindo bem satisfeito e talvez até se divertindo. No período da tarde, as questões de ordem mais prática sendo pontuadas, porém num ritmo mais lento, porém seguro. E à noite existe aqui esse equilíbrio, essa questão mais racional. Se você estava bem emocional de um período da manhã, você termina o dia bem mais racional, existe um equilíbrio aqui. De repente você parou um pouco para pensar e
analisar acerca de um desejo, um pedido, um sentimento, já que o eremita está aqui, né? Você parou no período da tarde para pensar um pouco sobre isso e chegou a conclusões mais estáveis, mais racionais. E aqui é muito uma questão também do mérito, tá? Então, é uma energia de razão que está se sobrepondo aqui, de repente, a uma base emocional enfim, né? É necessário equilibrar e, de alguma forma, você consegue equilibrar isso no período da noite. Aqui tá muito, as oportunidades do dia tá muito que você conseguir encontrar uma resposta, encontrar um caminho. Então, meio que você fica oscilando, sabe? Um período você vai estar no auge da alegria, da diversão, no outro você vai estar mais silencioso e tá tudo bem, e é assim que vai ser seu dia. Mas eu não vejo algo sendo finalizado hoje e eu entendo que alguns conflitos familiar, principalmente, por uma questão de diferença energética podem ocorrer hoje. E tá tudo bem, viu? Vamos aos oráculos. Entrega consciente. Mesmo quando o caminho parece lento, é que o período da tarde, que a tarde arrasta, alguma coisa que se demora muito, e acaba que você não consegue finalizar. A constância fortalece o espírito e sustenta a vitória. Não abandone o que é verdadeiro para você. A persistência transforma esforço em resultado sólido, tá bom? Mantenha isso em mente no dia de hoje, de sexta-feira. Vamos lá. Vamos ao baú. Momento de escolha. O sucesso da escolha está na reflexão, no uso da razão e da confiança para a tomada de decisão. Começa aqui muito no período da noite e eu entendo que é bem no iniciozinho da noite, tá? Pode ter aqui muito um clima de socialização, alguém te chamando e você, ai, não tô afim, tá? Enfim. Trabalha o primeiro chakra, a cor vermelha, e ativa aqui nos comentários. Assim como uma árvore ou uma estrela, eu tenho direito de estar aqui. É óbvio que você tem esse direito, viu? Isso vai ficar muito claro aqui no período da noite. E é isso, Leãozinho. Te desejo tudo de bom e até o próximo vídeo. Olá, Virgem de Sol, Lua e Ascendente. Como vai? Eu espero que bem, Virgem. Vamos iniciar o seu horóscopo de sexta-feira com a Madame Dora. Vamos lá. Viver vida boa. Ser bem-humorado nunca fez mal a ninguém. Ixi, plena sexta-feira, a Vivi dando uma dessas, gente. Olha, temos os enamorados aqui, o mago, a rainha de copas, o mago. Eu tô vendo bom humor aqui, não tô entendendo a Vivi. A rainha de espadas aqui, ó, apareceu uma pentelha. Que pode estar aqui querendo acabar com o teu bom humor, enfim. Ou você querendo acabar com o mau humor da rainha de copas. Vamos lá. Manhã, 7 de ouros, paciência. À tarde, 10 de ouros, já temos aqui a colheita. À noite, temos o 2 de espadas. Só que você não está muito satisfeito com essa colheita, não. As oportunidades do dia estão com um pajem de espadas. E os desafios, um pajem de ouros, vocês, tá? Melhor período do dia é o período da tarde. Números do dia 2, 7 e 10. Tem bastante elemento terra aqui, vocês estão bem presentes. Mas eu entendo que vocês estão em obstáculo, então vocês podem de alguma forma estar aí meio que mal-humorados, tá bom? No período da manhã tem a necessidade de espera, de trabalhar sua frustração. De repente o que você estava esperando não acontece no período da manhã, acontece no período da tarde com 10 de ouros e uma conclusão aqui, né? Um desfecho. Então, se for uma questão financeira, é bem isso, tá? O dinheiro que você estava esperando só sai à tarde. Se for uma questão familiar, de resolver, seja lá o que for, né, que você iniciar no período da manhã, só vai se concretizar no período da tarde. Então, tem que ter paciência aqui. Tem que lidar com isso com um humor mais leve, porque senão você acaba
transformando aí seu dia em algo pesado. Não precisa ser, porque afinal de contas vai acontecer, tá bom? O 2 de espadas aqui no período noturno é muito uma vontade, não quero lidar com esse conflito. Se existe uma escolha, você não vai realizar essa escolha, você não quer. Você quer, de alguma forma, continuar estudando, continuar conversando, analisando ainda. Você não se sente preparado, né, aqui no período da noite, de repente, para lidar com uma situação. E tá tudo bem. Eu, hein? Mas se for alguma coisa que você tá postergando por muito tempo, cuidado com a torre, tá? Porque às vezes, quando a gente perde o time da resolução de alguma coisa, a vida vem e faz pela gente, e nem sempre, né, é suave, tá? Então tem muito essa energia aqui no seu dia. Vamos aos oráculos. Nutrição espiritual. Aquilo que você já contribuiu, construiu, merece atenção e cuidado. Fortaleça, organize e proteja o que está em suas mãos. O crescimento verdadeiro nasce do zelo contínuo pelo que foi conquistado. Então, você entende isso porque você passa... Isso é muito período da manhã com o período da tarde. Aqui é muito no período da noite, conseguir, então eu vou ficar em off. Tem muita essa energia aqui. Mas é importante dizer que você consegue, tá? Você consegue ter o seu resultado. Vamos ao baú. Invista em você, valorize o seu potencial e renove seus projetos de vida. Conversa muito com página de espadas. Eu gosto dessa energia, eu vejo que você faz isso, né? Ou tem a oportunidade para fazer isso. Trabalha o seu sexto chakra, o frontal, trabalha a cor azul e ativa aqui nos comentários. A minha visão está perfeitamente ordenada e iluminada pelo amor. Vamos botar isso aqui no período da noite, que está precisando. Tá? À noite aqui, alguma coisa você querendo empurrar com a barriga, empurrar para debaixo do tapete. Aí eu entendo, eu acho que aqui é uma coisa totalmente aleatória, não tem nada a ver com a rotina da manhã e da tarde. Mas, pô, velho, tu chegou num 10 de ouro, está na abundância, na fartura. Por que manter, né, essa energia aqui de insatisfação? Vivi vida boa, né? Seja bem-humorado, aproveita aí o seu bom período que você teve aí da tarde. E enrolou, né? Porque eu tava tentando aqui ouvir alguma coisa. Então aproveite aqui os frutos que você colheu no período da tarde. Aproveita isso no período da noite, tá bom? E é isso, Virgem. Eu te desejo uma ótima sexta-feira. Até o próximo vídeo. Olá, Libra de Sol, Lua e Ascendente. Como vai? Eu espero que bem. Vamos iniciar o seu horóscopo de sexta-feira com a Madame Dora. Vamos lá. Livre livre, não é o seu papel agradar a todos. Já fica aqui a dica, viu, Libra? Vamos lá. Vamos clarificar isso com o tarô. Manhã, Pagem de Paus. À tarde, a Torre. A Morte no período da noite. As oportunidades, o Ás de Copas. E os desafios, 3 de ouros. Aqui fala muito das parcerias, né? Pode ser parcerias profissionais, sim. Né? Pode ser até parcerias amorosas, enfim, nas amizades. Aqui tem muito você e mais pessoas. E isso conversa muito com a Lívia, né? De você não precisar agradar todo mundo. E de todo mundo também não ter obrigação nenhuma de ficar te agradando, sabe? Então tem essa recíproca aqui. O melhor período do dia pode ser aqui o período da manhã. Números do dia 1, 3,
13 e 16. O Pajem de Paus pode me falar de alguém do elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário. Aqui é muito uma energia jovial, uma energia animada, tem trocas de mensagens, tem estudos, tem alguma coisa que se começa e não termina, enfim, tem leveza aqui. Mas no período da tarde, alguma coisa vai ruir, seja por ego, seja por expectativas, seja porque não tinha uma base. Então, existe aqui um problema real no período da tarde. E pode ter a ver, né, no seu plano aí dos relacionamentos. Algum relacionamento que acaba, né, por uma questão aí de incompatibilidade, enfim. E no período da noite, essa finalização, ela se concretiza muito, seja de forma material ou até mesmo emocional. A morte vem trazendo essa mudança, esse fim de ciclo. E é muito também uma cura, né? Já que o Ás de Copas está aqui nas oportunidades, iniciar uma nova fase emocional de cura. E pode nem ser, né, o fim de uma relação, pode ser a cura até da relação. Então, existe aqui muito essa energia de iniciar alguma coisa de forma mais leve até. Existe um processo, alguma coisa que finaliza e tipo uma reconciliação ou uma nova fase ou uma nova coisa, novo projeto, novo relacionamento, enfim. O 3 de ouros, ele está aqui nos desafios me indicando muito a dificuldade em estar presente conscientemente na resolução de alguma coisa. E as parcerias aqui, elas podem, de fato, estar te causando dificuldades. E essa é a maior energia aqui, tá bom? Vamos aos oráculos. Proteção e força. Nesse momento, energias densas são afastadas e interferências se dissolvem. O Ás de Copas aqui, tá? A cura, as interferências que se dissolvem, pode falar muito das relações. E a morte também, ela fala sobre alguma coisa que acaba, tá? Mantenha sua postura firme e seus limites claros. Confie nesse amparo invisível e siga com serenidade e segurança interior. Eu entendo que é muito isso que você vai fazer, tá? Termina bem, termina com a morte aqui. Você passa por um processo difícil no período da tarde e no período da noite isso já muda. Existe aqui uma pacificação, uma aceitação acerca disso. É importante refletir sobre a rigidez de conceitos para abrir caminhos da felicidade, muito aqui na torre. No período da tarde pode ter muita rigidez, e ao curar isso, ao quebrar tudo isso, né, é como se algo é restabelecido e curado aqui. Isso acontece muito no período da noite. Vamos ao teu chakra, é o 7º, trabalha com roxa, e ativa aqui nos comentários: eu me sinto em paz, completo e equilibrado. Eu me sinto em paz, completo e equilibrado. E assim, e isso está muito no entendimento de que você não precisa agradar todo mundo e todo mundo não precisa te agradar. Aqui o equilíbrio, o respeito, né, das opiniões, dos sentimentos, a responsabilidade emocional dentro de uma relação, seja ela qual for, pessoal ou profissional, né, pode te levar a um entendimento mais pacífico, a uma cura, uma resolução aqui, tá bom? E é isso. Eu desejo uma ótima sexta-feira e até o próximo vídeo. Olá, Escorpião de Sol, Lua e Ascendente, como vai? Eu espero que bem. Vamos iniciar o seu horóscopo de sexta-feira com o oráculo da Madame Dora. Vamos lá. Roque relaxado, ceda à tentação, seja generoso consigo mesmo, você merece. Merece relaxar, descansar, né, se distrair, uma nova fase. Temos um louco com aqui com o mago, né, já é uma nova fase, uma nova forma de sentir. Um 10 de espadas que se finaliza, né, um processo que está se finalizando. Então, não lute contra as mudanças, contra os pontos finais, tá bom? Vamos lá. Ok. Período da manhã, o 8 de ouros.
período da tarde, o rei de copas, e por falar no rock relaxado, né? Aqui o reizão, aqui vocês, né? Elemento água, câncer, escorpião e peixe. Ele tá aqui, deitado, com um copo, uma taça de vinho, curtindo o pôr do sol. Isso que é relaxado aqui. Mas de manhã trabalhou horrores. À noite, a roda da fortuna, as oportunidades do dia com o 6 de ouros, a generosidade, né? A doação, a reciprocidade. E a dificuldade, a imperatriz. De repente, observar, silenciar, relaxar até, né? Eu já vou pedindo desculpas, escorpião, meu vizinho resolveu fazer a obra bem agora. Vou tentar tirar na edição, se eu não conseguir, desculpa, tá? Melhor período do dia aqui é com rei de copas. Eu gosto dessa energia do rock relaxada aqui no período da tarde. Números do dia 2, 6, 8 e 10. Você inicia sexta-feira trabalhando duro, se dedicando a algo. Então tem muito uma energia aqui de foco, preciso finalizar isso hoje, né? Você conclui uma etapa hoje, finaliza um serviço, se finaliza alguma coisa aqui. Aí no período da tarde você entra, né, nessa energia do Cavaleiro de Copas mais relaxado. Existe aqui uma base emocional mais madura e entende, né, que tá ali visualizando a sua vida de alguma forma, lidando com a sua rotina de forma mais relaxada, de forma mais madura. Eu gosto dessa energia, o próprio rock aqui relaxado. E no período da noite existe aqui a roda da fortuna, né? A roda ela girando, alguma coisa acontecendo. Pode ser até uma instabilidade, mas aqui eu vejo muito essas trocas, os 6 de ouros aqui no período nas oportunidades, que vem falando muito dessas trocas, né? Então, dessa reciprocidade, dessa doação, dessa oferta. E aqui com a imperatriz não, gente, a sacerdotisa nos obstáculos, isso pode, no período da noite, gerar uma certa instabilidade. Aqui você pode estar querendo demais e recebendo de menos, ou você pode estar sendo exigido a dar demais quando você só quer ficar na tua, né, relaxado, aqui curtindo, né, o seu relaxamento. Então tem esse conflito aqui no período da noite entre as relações, no dar e receber, que pode de alguma forma trazer um pouco de instabilidade para sua sexta-feira. Vamos aos oráculos. Olha, janela da luz. A clareza chega de forma natural e acolhedora. Algo se abre para trazer entendimento, alívio e direção. Permita que essa luz entre sem resistência, pois ela ilumina verdades simples e dissolve sombras que já não precisam permanecer. E isso acontece aqui muito, sabe? Se concretiza muito no período da tarde, tá bom? Vamos ao baú. Reflita sobre o caminho até aqui percorrido. Reformule ações, pensamentos e atitudes. Só você tem a chave da felicidade. Período da tarde com rei de copas aqui. E o teu chakra é o 6º. Fala muito aqui com a imperatriz, gente. Cisma que essa carta é imperatriz. Fala muito aqui com essa sacerdotisa, né? Que é usar a intuição. Mas ela tá em obstáculo. Então, você vai precisar, de alguma forma, se ligar à sua intuição. Eu vejo o mundo e me sinto totalmente integrado a ele. É o rei de copas. Só precisa, de alguma forma, acessar melhor a sua intuição, tá bom? E é isso. Eu te desejo uma ótima sexta-feira e até o próximo vídeo. Olá, Sagitário de Sol, Lua e Ascendente. Como vai? Eu espero que bem. Vamos iniciar o seu horóscopo de sexta-feira com o Acredite na Sua Própria Magia. E temos aqui a Jéssica Juíza. Pare de julgar os outros e a si mesmo. Pare, Sagitário, pare. Vamos clarificar isso com o tarô. Temos uma rainha de paus aqui na mesa, um trabalho em equipe com 3 de ouros, o 8 de espadas, que são as interferências dentro de uma interação, dentro de um trabalho em equipe, sei lá. A justiça com 3 de ouros é que é o equilíbrio, né, que pode estar faltando. O rei de copas, ele vem com essa maturidade, essa necessidade da empatia aqui, né? Então temos aqui os relacionamentos pontuando a sua sexta-feira. Sejam eles
né? Quais forem. No período da manhã, temos um 3 de espadas. No período da tarde, a temperança, um desafio que se encontra cura. O pajem de ouros aqui é o bom moço, as oportunidades, a cura com as de copas, e os desafios aqui, a reconciliação com 6 de copas, a ressignificação. De fato, a gente está falando aqui de uma relação, tá? E pode ser emocional, amoroso, pode ser familiar, profissional. A Jéssica, ela tá muito clara que existe, o conflito dentro da relação existe por uma questão de julgamento. O 3 de espadas fala de dor, né? De dor emocional. É um período bem crítico aqui. E o melhor período é o período da tarde, com a temperança, que vem promovendo o apaziguamento, a cura, a pacificação, né, dos opostos. Números do dia 1, 3 e 6. Então, à tarde tem muito essa tentativa de reconciliação, de apaziguar, de acalmar os ânimos. O coração, ele ainda está bem partido, existe dor, frustração, ressentimento aqui no período da manhã, mas à tarde as coisas começam já a melhorar. A temperança, ela surge, né, como esse anjo diplomático, né, tentando estabelecer a cura entre as partes. É quando se começa a aceitar as opiniões diferentes, é quando se começa a aceitar, né, os opostos. E no período da noite, as coisas tendem a terminar de forma mais pé no chão, com pajem de paus, de ouros aqui. Eu entendo que pode haver, sim, uma ressignificação, pode haver aqui um processo até de reconciliação. O pajem de ouros pode ser alguém do elemento terra, touro, virgem, capricórnio, fala de mensagens trocadas, de estudos, de realizar um planejamento e seguir esse planejamento, né? Uma pessoa que dá um passinho de cada vez, existe aqui muita responsabilidade, dedicação. Então, eu vejo que as coisas tendem a ir melhorando ao longo do dia. E o As de Copas aqui nas oportunidades fala sobre o início, um novo início emocional, o transbordar emocional, fala sobre a cura, uma nova fase, de alguma forma que vem te trazendo a satisfação emocional. Mas o 6 de Copas aqui nos desafios fala que qualquer tentativa de reconciliação pode vir de um caminho mais difícil, porém não é impossível, porque a grande oportunidade aqui do dia é com As de Copas. O passado, né, o não esquecer o que aconteceu no passado, que está te transformando numa Jéssica juíza, que pode de alguma forma estar impactando dentro de uma relação. Então, assim vai ser o seu dia, dentro desse contexto, dessa energia geral. É tempo de desfrutar. O que foi cuidado com paciência agora floresce em harmonia. Há equilíbrio, beleza e suavidade ao seu redor. Permita-se desfrutar desse momento, reconhecendo que a paz também é uma forma de proteção e resposta divina. E isso começa a vir muito no período da tarde, mas você precisa aceitar se desapegar do passado, tá? O baú diz: um novo caminho apresenta-se. A mudança é necessária. Enfrente-a com firmeza, determinação e sem hesitação. Isso vai acontecendo muito entre o período da tarde, se concretizando muito no período da noite. O seu chakra é o segundo, trabalha a cor laranja e ativa aqui. A criatividade está fluindo através de mim. A criatividade está fluindo através de mim. E é muito aqui no período da noite também. Então, temos um dia de superação, mas existe um caminho. O caminho é perdoar e curar o passado e não ficar voltando sempre por lá, tá bom? E é isso. Eu te desejo uma ótima sexta-feira e até o próximo vídeo. Olá, Capricórnio de Sol, Lua e Ascendente. Como vai? Eu espero que bem. Vamos começar o seu horóscopo de sexta-feira com a Madame Dora. Vamos lá. Caio corajoso, tente outra vez. Eu tirei isso para vocês ontem. Gente, que déjà vu. Ou não, né? Enfim, vamos lá.
Vamos clarificar o Caio. 6 de paus, a vitória. O 3 de ouros, que é o trabalho em equipe, né? Tentar outra vez aqui, seja lá o que for, use aí a sua integridade, a sua razão aqui, analisa de forma imparcial, já que a justiça tá aqui, né? Um pajem de paus aqui, a justiça. Tem vitória se você tentar outra vez. Ok. Período da manhã, o 3 de paus, planejando, né? Trabalhando em equipe, o rei de copas, a rainha de copas, a nutrição, o afeto, a correspondência, o pajem de copas aqui no período da manhã pode ter aqui alguma coisa a ver com a relação entre mãe e seu filho. As oportunidades do dia estão com as mudanças, os finais de ciclos, e as dificuldades estão aqui com o 3 de copas. Pode ser uma reconciliação até aqui. Existe uma diferença de idade ou uma diferença de sentimentos, enfim. O 3 de copas fala sobre a leveza que está em obstáculo, né? A reconciliação que está em obstáculo. Então, aqui o 3 de copas também fala muito de trios. Temos 2 cartas 3 na mesa. Então, tem uma energia muito forte aqui de trio, né? O melhor período do dia é com a rainha de copas, no período da tarde, números do dia 3 e 13. Pela manhã, e estuda a sincronicidade 0303. Pela manhã tem esse trabalho em conjunto, né? Essa expansão. Tem, de repente, aqui você tentando outra vez. E dessa vez com apoio, né? Com ajuda, planejando aí um caminho. No período da tarde, a rainha de copas, ela vem com a maturidade emocional, com a tranquilidade dela emocional, lidando, né, com essa nova expansão, com essa cura emocional que seja. Aqui tem uma energia de progresso, de construção, que gera um emocional forte. E o pajem de copas fala sobre troca de mensagem, sobre declaração, sobre o romantismo, né? O amor aqui está muito no ar. Então, existem as oportunidades de mudança. Se eu estou falando de uma relação que pode estar passando por um afastamento aqui, existe uma necessidade de mudar alguma coisa, de tentar. Até o Caio Corajoso, ele tá aqui, tenta outra vez, mas a carta da tentativa tá nos opostos aqui, nas dificuldades. E, cara, pode ser que você simplesmente não queira, ou queira. Vai depender de cada um. A morte tá aqui indicando que isso que você vai viver na sexta-feira pode passar por uma transformação, né? Se a gente está falando de uma relação, ou é o fim da relação, ou é você finalizando esse processo difícil dentro da relação, apaziguando de alguma forma e trazendo aí essa ressignificação, essa reconciliação. De toda forma, é um dia bastante emocional. Se eu estou falando de trabalho aqui, ou estudo, ou qualquer outra coisa de ordem mais prática, existe aqui o progresso, existe a satisfação dentro do seu dia, dentro das suas rotinas, e ao aplicar coragem e tentar mais uma vez, você consegue promover mudanças positivas. Tá bom? Vamos ao arcanjo. Tempo de desfrutar. Saiu essa carta, acabei de ler. O que foi cuidado com paciência agora floresce em harmonia. Há equilíbrio, beleza e suavidade ao seu redor. Permita-se desfrutar desse momento, reconhecendo que a paz também é uma forma de proteção e resposta divina. E isso vem muito aqui durante todo o dia, mas principalmente com a rainha de copas no período da tarde, quando fala de paz, harmonia, de beleza, de equilíbrio. É muito você emocional, um emocional maduro e um emocional tranquilo aqui, tá bom? Vamos agora ao baú. As respostas que você procura normalmente se encontram escondidas em 2 lugares. Na cabeça, onde você formula a solução, e no coração, onde você a aceita. Então, aqui a solução já acontece muito no período da manhã, né? E a aceitação disso está muito aqui no período da tarde. Ativa aqui, ó, o teu 5º chakra, o laríngeo,
trabalha a cor azul e ativa aqui nos comentários. Eu consigo me comunicar de forma expressiva e todos me entendem. E isso começa aqui muito pelo todo dia, né? O dia todo tá bacana. E começa muito no período da manhã, né, a se expandir, no período da tarde meio que se concretiza, e no período da noite você tem a vivência daquilo de uma forma mais lúdica, sabe? Mais sensível. Então tá bem bacana aqui o seu dia, tá? Mas é importante aí, ó, tentar outra vez. Te desejo tudo de bom e até o próximo vídeo. Olá, Aquário de Sol, Lua e Ascendente, como vai? Eu espero que bem. Vamos começar o seu horóscopo de sexta-feira, já até caiu aqui, com a Madame Dora. Vamos lá. Elisa Elegante, você também pode ter o que você quer. Você também pode ter o que você quer. O que isso tem a ver com a elegância da Elisa? 6 de paus, vitória e aqui um apego, né? Uma coisa material aqui. Mas tá apegado e tem aqui uma comunicação meio, vou botar você no seu lugar. Existe uma resistência aqui. E os 5 de ouros aqui, ó, a escassez. É como se estivesse faltando alguma coisa e ao você entender, ao você vestir a Elisa Elegante, você consegue a vitória. Quando você aceita, você entende que você também pode ter o que você quer, você encontra aqui o sucesso, o caminho do sucesso, a rota do sucesso, tá bom? E é basicamente isso. Isso pode ser vida amorosa, vida profissional, vida qualquer coisa. Amanhã temos um Ás de espadas. Poder, autoridade, corte. Estou iniciando alguma coisa, minha mente está clara, já entendi tudo. O Cavaleiro de Ouros, vou começando aí a minha rotina de um passinho de cada vez. Estou meio lento hoje, porque eu tô com o mental muito ativo aqui. E no período da noite aqui existe um desapego. Era o apego que estava no corte. À noite esse apego ele se desfaz. Então tem aqui você de alguma forma se afastando de algo ou alguém. A imperatriz aqui nas oportunidades do dia, a plenitude, a abundância, o uso da criatividade, o poder feminino em ação, a maturidade para entender que você também pode ter o que você quer e colocar isso em prática. E as dificuldades estão com Pajem de Espadas, que de repente é aquela comunicação mais agressiva. Você vai colocar isso como, né? As trocas de mensagens, a imaturidade aqui de alguma forma presente. Porque se é você que está se afastando de alguém, a outra pessoa vai gritar. Então já se prepara. Melhor período do dia aqui é o período da manhã. Números do dia 1, 3 e 8. Então, alguma coisa que se inicia, você está com a mente super ágil, super afiada. Existe poder aqui no período da manhã. Na tarde você já vai desacelerando um pouco, mas ainda assim tem constância. Ainda assim tem a sua agenda sendo seguida com responsabilidade. Mas eu também posso falar do contato com alguém do elemento Terra, Touro, Virgem, Capricórnio. Porém, não é muito essa energia que eu tô pegando aqui, sabe, Aquário? Eu tô pegando uma energia de um bom garoto, né? De uma boa garota que tá ali realizando as suas atividades da tarde com responsabilidade, porém num ritmo mais lento do que o normal. Mas ainda assim é um ritmo de conclusão. No período da noite, eu vou dar o perdido em alguém, porque já cansei, tô de saco cheio. 8 de Copas fala sobre um afastamento. E esse afastamento, ele pode ser temporário ou definitivo, porque você entende o que você quer e o que você não quer. Então, tem um desapego aqui, né? Tudo em prol da sua saúde, do seu bem-estar, da sua valorização. A Imperatriz, ela está aqui falando muito sobre isso. Vamos aos oráculos. Só toma cuidado com a comunicação, tá? Como é que você vai comunicar esse afastamento? Cuidado, porque esse pajem aqui, ele é meio grosseiro, ele é meio rude, ainda mais quando ele é pressionado. E as palavras que forem ditas hoje podem, de alguma forma, influenciar muito o futuro a longo prazo. Então, atenção, tá bom?
Vamos ao Arcanjo Miguel, sentimentos profundos, olha isso. Mesmo na escuridão, a lua ilumina o caminho com suavidade. Confie nas emoções e na intuição como guias neste momento. Nem tudo precisa ser claro agora. Sentir também é uma forma de saber. E essa comunicação aqui rola muito no período da noite com o 8 de copas. O baú, a reflexão, a meditação feitas com o uso da razão, separando separando a fantasia da realidade, apontarão o caminho certo da felicidade. É o Ás de Espadas, tá? O uso da lógica, separando o que é real do que não é. Olha como ele tá feliz, satisfeito, ele tá indo pro trabalho aqui, tá um dia iluminado, e ele tá sorrindo, a mente dele... Cara, a melhor coisa que tem no mundo é estar com a mente em dia. E vida que segue. E a vida segue aqui para vocês, tá bom? Parabéns, Aquário. O chakra é o sexto, o frontal, trabalha a cor azul. E olha, ativa aqui. Eu estou conectado com a minha verdade interior. Está, tá? Está assim, isso você já acorda assim, e você vai colocando a sua verdade interior em pauta, né? Até a hora de você dormir. É um dia bastante positivo. Te desejo tudo de bom e até o próximo vídeo. Olá, peixes de sol, lua e ascendente. Como vai? Eu espero que bem. Vamos iniciar o seu horóscopo de sexta-feira com a Madame Dora. Ok. Jéssica Juíza, pare de julgar os outros e a si mesmo. Saiu para Capricórnio, a Jéssica, tá? Se você quiser, você pode ir lá dar uma olhada também em Capricórnio. Acho que foi em Capricórnio, gente. Foi por aí. 10 de espadas, o diabo, né? Processos mentais recorrentes. Aqui tá falando muito de uma traição, de repente de um triângulo amoroso. Pode ser que você esteja nesse triângulo, pode ser que outra pessoa esteja nesse triângulo. Nossa, esse corte aqui tá pesado, hein? Nem vou olhar mais, porque é sexta-feira, tá, peixes? Não quero. Opa, o que é isso aqui? Xiii, não quero. Eu falei que eu não quero. Ai. Vamos para a leveza? Vamos respirar, vamos meditar, vamos ouvir aí uma música relaxante. Ó, 2 de paus. Vocês no fight. 5 de espadas. Pagem de espadas. As oportunidades, a justiça. Os desafios, Ás de espada. Nossa, vocês estão bem mentais, né? Vocês estão muito Jéssica Juíza. Vocês, de fato, aqui eu não vejo como que vocês vão conseguir tirar, né, essa Jéssica Juíza da influência do dia. Vocês seguem aqui com muito mentais e frios até. É o melhor período do dia aqui. Velho, é o período, pode ser o período da manhã. Números do dia 1, 2, 5 e 11. O 2 de paus fala sobre escolhas, sobre planejamento, sobre estar concentrado no trabalho, mas é uma base aqui um pouco pesada. Pode haver aqui uma certa estagnação, de repente, porque está se ocupando de algo que não precisava estar ocupado no momento. E existe aqui com Ás de espadas uma dificuldade de uma clareza, uma falta de clareza, né? O mental, ele pode estar um pouco confuso e isso pode estar te levando a estudar ou a planejar, e isso, de fato, vai atrasar alguma coisa no seu período da manhã. No período da tarde, aqui existe uma conclusão, uma vitória, mas a custo. A que custo, né? Eu acho que não é a primeira vez que eu falo isso para vocês. Esse 5 de espadas, ele fala de uma vitória desonrosa.
alguém que vai precisar ficar para trás para você ter aí a sua vitória, para você ganhar uma disputa. Fala de estar rígido, né? De uma certa rispidez. Eu vou até fazer um post sobre essa carta mais detalhadamente, vou publicar no meu perfil do Facebook, meu perfil novo, tá? Que o outro, o Meta... enfim, não quero mais falar do Meta. Eu vou deixar, o link tá sempre aqui na descrição, quem anda por lá no Facebook não é meu amiguinho lá, pode mandar a solicitação que eu vou aceitar. Aqui eu vou fazer um post sobre isso, porque já não é a primeira vez que eu vejo essa energia aqui com o signo de peixes, e eu não tenho tempo hábil para falar detalhadamente sobre essa carta aqui, então eu vou realizar um post, tá bom? Então, o período aqui da tarde é ríspido, é brutal até, e alguém pode sair perdendo, né? E uma comunicação aqui muito, muito cruel até. E essa comunicação pode vir de vocês ou pode vir da outra pessoa. Vocês disputando para ver quem é que tá certo por um acaso, e isso gera um desgaste. E esse desgaste ele pode permanecer dentro de uma relação até a longo prazo. Então, é importante refletir sobre isso. No período da noite que a gente tem o Pajem de Espadas, mas aqui a mente, de repente, já começando a criar, né, alguns cenários. Aqui ainda está muito na lógica, mas existe aqui uma certa curiosidade em aprender alguma coisa, mas de repente aqui é o auge da Jéssica Juíza. E novamente, essa pessoa, quando ela comunica, né, ela pode ser bem grosseira. E a justiça aqui, né, nas oportunidades, está muito de conseguir lidar. Aqui, de repente, pode até ser você tentando seguir a sua integridade. Só que a justiça com os 5 de espadas à tarde não combina muito, porque enquanto a justiça pede a integridade, no período da tarde com os 5 de espadas falta um pouco, né, dessa integridade. Então a justiça está aqui na casa da oportunidade falando, olha, no período da tarde você vai ter a grande oportunidade de realizar de repente alguma coisa íntegra. Né? Eu também fazer uma análise mais imparcial. Enquanto a Jéssica juíza, ela julga, tá? Aqui a justiça está analisando de forma imparcial, não tem julgamento aqui. Existe uma análise imparcial dos fatos. Então, é isso que você pode colocar aqui no período da tarde. Né? Mas com esses 5 de espadas, eu vejo que quem pode ganhar é a Jéssica juíza. Então, vocês já sabendo disso, porque isso aqui não é uma determinação, vocês podem mudar, né? Você já sabendo isso, você fala no período da tarde, quando você sentir que a energia da Jéssica Juíza está chegando, você bota ela para correr e pensa aqui na justiça. Né? Não, deixa eu ser imparcial, deixa eu ser justo, íntegro. Sabe por quê? Porque a carta da justiça também é uma carta de karma. Então, olha, muito que pode ser feito no dia de hoje, ou falado, ou comunicado, que é de alguma forma, pode gerar karmas, pode perdurar aí por muito e muito tempo. Então, muita cautela no dia de hoje, tá bom? Vamos ao oráculo. Céu em movimento. Olha isso aqui. É o raio, eu não sei o que é aquilo ali. Há desafios exigindo resistência emocional e clareza. A clareza seria que com as de espadas, só que está em desafio. E essa resistência pode estar aqui no período da tarde. Não lute contra a tempestade, atravesse. O céu se reorganiza depois do caos. E você emerge mais forte e consciente do que antes. É o que a justiça aqui também está querendo falar. Resista ao impulso aqui do 5 de espadas, de lutar contra isso e acabar vencendo esse desafio a um custo que para você pode ser caro demais, tá bom? Vamos ao baú. Abra novos caminhos. Você tem potencial, está deixando escoar as oportunidades. Está perdido no mundo pequeno que a sua mente criou.
Cara, é bem isso, tá? Mas hoje você tem como resolver isso. A carta da justiça tá aqui. É só você largar a Jéssica Juiz, a gente não quer ela, e vestir aqui a justiça, que é a integridade, que é a visão correta dos fatos, que é analisar de forma imparcial, que é guardar o coração no bolso e ver as coisas como elas realmente são, tá bom? Vamos ao oráculo, olha. Oráculo não, chakra, é o básico. Trabalha a cor vermelha e ativa aqui nos comentários. Eu tenho a abundância em minha vida. Eu tenho a abundância em minha vida. E não importa que você vai vivenciar um momento mais complicado, os desafios no período da tarde. Você agindo com a justiça e aposentando a Jéssica Juiz, a abundância ela chega, tá bom? Te desejo tudo de bom e até o próximo vídeo.